Atlético veio de novo a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio e sai daqui com mais uma derrota. Ano passado também foi da mesma forma. Só que o jogo ele se desenhou com um lance para mim fatal, que foi a entrada do Natanael logo no início do jogo. Você tem um jogador expulso com 13 minutos aqui na Arena Grêmio, fica mais difícil, bem mais difícil. Só que tinha um detalhe, hoje o Grêmio não tinha uma arena lotada, o torcedor não estava, né, daquela maneira acalorada que sempre está preocupado com a final do Campeonato Gaúcho no final de semana, o Grêmio não vive um grande momento, o Atlético tinha grande chance de vir até aqui e sair com uma vitória. Com 13 minutos o Atlético dá uma bobeada, o Natanael é expulso de maneira justa, né, e o Atlético complica a sua situação. E aí o que a gente vê no jogo é o seguinte, o Atlético ele parece que ele tem, né, aquele dom de se complicar. Primeiro, você arrumar uma expulsão logo no início do jogo. Depois, no segundo tempo, no início do segundo tempo, você consegue segurar o time do Grêmio no primeiro tempo, mas aí no início do segundo tempo, você toma um gol de bola aérea. E bola aérea em que o jogador do Grêmio pula sozinho para cabecear. Né? Um erro fatal e um erro crônico do Atlético. São aqueles erros que se repetem no Atlético. Aí, o Atlético tinha feito a mudança com a entrada do Cissé, né? O Atlético dá uma melhorada. O Atlético, através de uma assistência do Everson, faz um gol que surpreendeu o estádio aqui. Ninguém esperava que o Atlético, um jogador a menos, perdendo por 1-0, conseguisse o empate e o Vitor Hugo consegue empatar. Aquilo ali deu um alento para o Atlético, o time do Grêmio sentiu. O Atlético começou a ter um domínio territorial por muito pouco tempo, né, que parecia que tinha igualado a questão numérica, e não tinha, o Atlético estava com um jogador a menos, mas aí de novo o Atlético consegue se complicar e toma um gol, que foi mérito do Marlon? Foi, né, o Everson falou aqui, ele acertou um belo chute, mas o cara não pode receber com essa liberdade que ele teve para poder armar o chute sem ninguém na frente para atrapalhar, né, e o Atlético de novo, né, mais um erro, time frouxo na marcação no meio, deixa o jogador chegar, bater, claro, mérito do Marlon, mas o Atlético toma mais um gol. Então o Atlético, ele ainda consegue repetir os seus erros, e o próprio Renan Lodge disse aqui na zona mista, né? O Atlético facilita muito para o seu adversário. Às vezes os resultados do Atlético negativos são muito mais por erros do Atlético do que por méritos do outro time. O Grêmio não fez uma grande partida hoje, né? Longe de ser isso, mas o Atlético ajudou o Grêmio a conseguir 3 pontos dentro de casa. 3 pontos esses que vão fazer muita falta ao Atlético. Ah, Breno, mas espera aí, ir até Porto Alegre e ganhar do Grêmio é muito difícil? Sim, mas pelo momento que o Atlético vive na tabela, 4 jogos, o Atlético tem 2 pontos, são 2 empates, e 2 empates dentro de casa e 2 derrotas fora. É importante você recuperar esses pontos que você perdeu dentro de casa, fora de casa. Se você quiser se manter numa briga pelo seu objetivo, e o objetivo do Atlético é uma vaga na Libertadores, você não pode, já com 4 rodadas, ficar com 2 pontos e distanciar-se do pelotão lá da frente. Até porque agora é o momento que as equipes estão ainda desorganizadas. Daqui a pouco você vai ver os times se encaixando, né, as coisas acontecendo, tem time que contratou jogador que ainda não estreou e tudo mais. Então, o momento do Atlético acertar a sua casa e fazer pontos é para ser esse momento agora, que o Grêmio estava preocupado com a final do Campeonato Gaúcho, era vir aqui e vencer. Mas eu entendo a dificuldade de vencer aqui, mas eu acho que o Atlético facilita demais para os seus adversários. O Atlético, né, novamente tropeça nos seus erros, na sua postura. Né, para mim ainda falta muita atitude dos jogadores para poder demonstrar dentro de campo uma indignação com o resultado. Acho que ainda falta isso. Eu vi o Lodge passando por aqui, reclamando, né, falando da displicência do time logo após o jogo, mas eu acho que essa indignação não pode ser só depois do jogo, ela tem que ser dentro do campo. Os jogadores têm que se reunir, têm que chamar na marcação, tem que chamar, tem que gritar um com o outro. Ô, gente, futebol, o que acontece nas 4 linhas fica ali. É normal ter uma discussão, chamar, ter um pouquinho mais de energia nas cobranças, mas eu acho que falta isso ao Atlético. Falta um pouquinho mais de cobrança entre os jogadores dentro de campo. E aí o que a gente está vendo é se repetir mais uma vez uma situação que já começa a incomodar o torcedor de desempenho. Mas tem um detalhe. Começa agora a era Barba. Então isso pode ser mudado, né? Agora
todas as fichas estão colocadas no novo treinador do Atlético. Mas eu vou só dizer para vocês mais uma coisa aqui, sem querer ser pessimista, porque eu não sou pessimista. O Barba tem todo o meu apoio, né? Mas eu acho que ele vai precisar de tempo. Quem acha que ele vai chegar e mudar tudo num simples jogo, já de cara contra o América no domingo, tomara que você esteja certo. Mas pode ser que não. Pode ser que ele até se classifique com o resultado. Eu acredito numa classificação do Atlético. O Atlético tem um time superior ao América. Mas imaginar que o Atlético vai mudar a sua maneira radical já no primeiro jogo e ter um desempenho bem melhor, eu não posso ter essa certeza e eu acho difícil. Porque, primeiro, pela questão do material humano que ele tem em mãos. Eu acho que o Atlético precisa de reforço. E segundo, porque eu já falei aqui, o Atlético tem uma memória tática muito grande. O Atlético joga de uma maneira que ele não gosta. E ele vai ter que fazer com que esses jogadores, né, esqueçam essa maneira de jogar e se reinventem de uma outra maneira, jogando ao estilo Barba. Então, meus amigos, o que eu posso dizer para você, torcedor do Atlético, é paciência. Porque agora o Atlético começa a era Barba. Mas o momento do Atlético no Campeonato Brasileiro é delicado. O momento do Atlético no Campeonato Mineiro é desconfortável, porque tem que fazer o resultado no domingo, fora de casa, mas independente também é a casa do Atlético, ainda acho que o Atlético é favorito, mas o Barba vai ter muito trabalho pela frente. Então, Barba, seja bem-vindo, boa sorte para você e que você consiga colocar o seu trabalho em dia o mais rápido possível. Pessoal, um grande abraço a todos. Antes de vocês saírem, eu vou pedir para todo mundo deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no hypar. Muito obrigado pela sua audiência.